Havendo legal, invoca a proteção de Deus e declara aberta a sessão desta Câmara no dia de hoje, 16 de fevereiro de 2023, quinta-feira. Cumprimento inicialmente os desembargadores Glauber Rego, Cláudio Santos e também a doutora Naide Pinheiro, terceira Procuradora de Justiça. Ela não está. Cumprimento também a doutora Marta Daniele, que atuará em um dos feitos no dia de hoje, que à distância já está nos ouvindo. Cumprimento os senhores advogados, a pessoa do doutor Bruno Costa Saldanha, o primeiro a nos prestigiar com sua presença aqui. Os demais se sintam cumprimentados. E, por fim, cumprimento também a senhora Ana Cláudia Ati, que nos secretariará, que será a nossa secretária no dia de hoje. Os senhores serventuários da Justiça e todos que aqui se fazem presente e em suas casas participam desta sessão. Na ordem administrativa, leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Desembargador Cláudio, também aprova a unanimidade. Expediente, senhora secretária. Não há, excelência. Indicações e proposições. O presidente lembra no primeiro momento que a próxima sessão desta Câmara ocorrerá somente no dia 2 de março, respeitando exatamente esse período momesco, desses feriados, e ficaria muito imprensado se fazer uma sessão pós-carnaval. No segundo momento, proponho voto de pesar pelo falecimento, na última sexta-feira, dia 10, do senhor de Janilson Macedo Mafra, ex-tabelião do 5º ofício de nota da capital, popular cartório do Alecrim. Tivemos a oportunidade de conviver com o senhor de Janilson Macedo enquanto corregedor, uma pessoa de fino trato, uma pessoa que exercia seu mundo com muito respeito e muita dignidade. Lamentamos e sugerimos esta proposição que seja comunicado à família. Então, essa proposição de voto pesar submete à votação, desembargador Glauber. Aprovo, senhor presidente. Desembargador Cláudio Santos. Desembargador Saraiva. Pois não. A Ordem dos Advogados do Brasil também se associa à nota de pesar. Pois não, através do doutor advogado José Maria. Para indicações e proposições, concedo a palavra ao desembargador Glauber Rego. Nenhuma, senhor presidente. Nenhuma. Desembargador Cláudio Santos. Não tenho proposições ou comunicações, senhor presidente. Pois não. Do mesmo modo, concedo a palavra à doutora Naide Pinheiro, hoje presente nesta sessão. Bom dia a todos. Obrigada, excelência. Eu gostaria de fazer um pedido à Câmara. É uma questão sobre as intimações das pautas. É uma repetição que tem acontecido em relação às intimações do Ministério Público. Às vezes o processo vem 3 vezes, 4 vezes para a intimação do mesmo ato. Então, a gente precisa dar saída no processo 4 vezes, lançar a ciência 4 vezes no mesmo processo, para que ele realmente saia da nossa caixa, né? Então, a gente, né, tem o retrabalho. Eu acredito que seja alguma questão de cadastro, né, que o sistema determina, né, dá um comando que vem para o Ministério Público, né, por diversas vezes. Então, vem para a gente, vem para o 2º grau e vem também com comando para o 1º grau, embora venha para a caixa do 2º grau. Mas o registro que eu faço é que o Ministério Público de 2º grau representa o Ministério Público totalmente. Então, é dispensável a intimação da Promotoria de Justiça, né? Porque, inclusive, se houver necessidade de uma sustentação oral, quem faz a sustentação oral é o Procurador de Justiça com assento na Câmara, né? Então, para facilitar o trabalho, a solicitação que eu faço é que seja providenciado junto ao sistema essa correção
para que não haja essa repetição, porque isso demanda um tempo, né? O procurador precisa se desdobrar para fazer mais atos e o próprio processo ele fica carregado com atos desnecessários. Às vezes ficam com ciências seguidas, né? Eu acho que quem olha o processo fala assim, o que é que há com esse procurador? Ciência, daqui a pouco ciência e depois ciência. É porque se a gente não der as diversas ciências, eles não saem da caixa. Então, é só uma solicitação para correção. Muito obrigada, Excelência. Pois não, Excelência, a presidenta adotará as providências cabíveis, inclusive oficiando ao órgão competente para examinar o menor espaço de tempo possível esta demanda muito justa. Conferência de leitura de acordo, não temos nenhum, desembargador Glaudio. Também não, senhor presidente. Desembargador Cláudio Santos. Leitura de acordo, desembargador Cláudio Santos. Tem não. Não tem. Abrirei agora a ordem jurisdicional com julgamento desfeito com pedido de sustentações orais. Em primeiro lugar, é esse aqui, né? É um voto vista, é esse? A advogada. É o 92, inclusive eu vou passar a presidência dos trabalhos para o desembargador Glauber Rego. Pois não, senhor presidente. Pois não, presidente, Recebo Vossa Excelência. com muita honra. E o processo é o 92, na ordem cronológica, é o HC 080-0020, dígito 22, o ano 2023. E processo com vistas ao desembargador Cláudio Santos. Doutora Marta Daniele, que integra o coro, está por videoconferência. Desembargador Cláudio Santos, processo em mesa. Senhor presidente, doutora Marta Daniele, cumprimentando-a. Eu estou acompanhando Vossa Excelência objetivamente, com as razões de decidir expostas no seu voto. Doutora Marta Daniele, como vota Vossa Excelência? Bom dia. Bom dia. Eu acompanho também o relator, Excelência. Então, proclamo o resultado. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Doutora Marta, muito obrigado pela participação e eu devolvo Obrigada também. Devolvo a presidência ao desembargador Saraiva Sobrinho. Excelência, senhor presidente, Pois não, doutora Marta. eu peço licença para me ausentar dessa sessão virtual. Desejo saúde, doutora Marta. Agradecemos a presença Tá. de Vossa Excelência. No que não está presente, Obrigada. por questões de saúde. Obrigada. Estou com sintomas gripais, é melhor me manter afastada. Obrigada. Um abraço, senhora. O seguinte é o número 4 da pauta, o número 4 da minha relatoria, é uma grave execução de número 0800/2005, de 205/61/2023. Agravante Marcos Antônio Oliveira da Silva, advogada Patrícia Silva Vasconcelos, agravado Ministério Público. O processo está em mesa e é um pedido de sustentação por videoconferência da doutora Patrícia Silva Vasconcelos. Presente, Excelência? Sim. Bom dia, Excelências. Pois não, Excelência. Vossa Excelência tem a partir de agora 10 minutos. Certo. Bom dia a todos. É com muito prazer que eu estou aqui na presença de vocês hoje para falar a respeito do Marcos Antônio. A situação de Marcos Antônio, para mim, é um tanto peculiar quando se observa que é um rapaz que encontra-se recluso já no sistema prisional do Rio Grande do Norte há 11 anos. Ele atingiu o requisito objetivo para a progressão de regime em 22 de outubro de 2021. Apenas em 18 de outubro de 2022, ele teve negada sua progressão de regime sob a afirmação do juiz Wacó de que ele não teria atingido o requisito subjetivo, apesar de ter feito todas o exame criminológico, foi feito um estudo psicossocial na unidade e em tudo ele atingiu o requisito subjetivo. Porém, no entendimento do juiz Wacó, esse jovem não tinha atingido o requisito subjetivo, porque consta nos autos
um atestado de permanência, uma conduta carcerária, dizendo que ele tem comportamento regular. E isso se deu porque meses antes, ele na cela passou um remédio para um colega que estava doente em outra cela. Essa atitude não pode acontecer dentro da unidade. Diante disso, foi devidamente punido na unidade, passou 30 dias no isolamento, sem visita, e foi considerado como falta média. Sob essa informação, pelo menos isso foi o que me informaram na unidade prisional, no pavilhão 5, que eles emitiram esse atestado de conduta carcerária, de conduta regular. Porém, devemos observar que esse jovem já estava no direito à progressão de regime desde o dia 22 de outubro de 2021. Ele estava preso até então há 10 anos, agora ele já está preso há 11 anos. Claro, eu não estou aqui para santificar meu cliente, porém, se ele cumpriu a pena determinada pelos crimes que ele cometeu, atingindo a pena, a fração necessária para a progressão de regime, e tendo ele atingido o requisito, então, objetivo e o subjetivo, se torna cruel não permitir que um rapaz desse progrida para o regime semiaberto e possa voltar gradativamente ao convívio familiar. Até porque a nossa Constituição Federal nos mostra que penas cruéis são impossíveis de acontecer no Brasil. Contudo, excelências, manter uma pessoa que já está há 11 anos reclusa, presa, tendo atingido o tempo para progressão e tendo atingido também o requisito subjetivo, que é o bom comportamento, que ele tem comportamento excelente. Entretanto, diante dessa situação do remédio, que ele já foi punido, emitiram essa situação de conduta regular. Diante de tudo isso, o juiz Wacol determinou que ele passasse mais 180 dias recluso, para que só posterior a esses 180 dias fosse submetido a novos exames e aí fosse reanalisado a questão da progressão de regime dele, o que não encontra amparo legal, nem em Constituição Federal, nem na Lei de Execuções Penais, apenas no mundo jurídico do juiz que determinou esses 180 dias. Então, é com base nisso, na Constituição Federal, na nossa Lei de Execuções Penais, lembrando que a pena tem uma função ressocializadora e não cruel, como vem acontecendo ultimamente, que a defesa de Marcos Antônio Oliveira pede que Vossas Excelências determinem que ele seja posto em regime menos gravoso, como medida de inteira justiça. Isso, Excelência. Pois não, a presidência agradece a Vossa Excelência, doutora Patrícia, só lembrando e até sugerindo, no primeiro momento a senhora tratou a corte de vocês e agora corrigiu muito bem. Muito obrigado pelo respeito. Como disse, o processo foi disponibilizado, o voto foi disponibilizado e de maneira resumida, já que os colegas têm conhecimento, eu estou mantendo o decisionário conhecendo e desprovendo o recurso. Como voto do desembargador Glauber. Eu também acompanho Vossa Excelência, são 7 condenações unificadas, representam mais de 49 anos e tem a questão do critério subjetivo aqui que não foi atendido para fim de progressão. Então, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Pois não, excelente desembargador Cláudio Santos. Proclamação unânime no termo do voto do relator. O seguinte é o 43 da relatoria do desembargador Glauber Rego. É uma apelação criminal 011-4058-09-2018, apelante o Anderson Costa de Souza, advogado Dr. Zé Maria Rodrigues, apelado Ministério Público. Relator, desembargador Glauber Rego, está errado aqui, viu? Revisor, desembargador Cláudio Santos, e eu sou o vogal. Em mesa, excelência. Senhor presidente, violência doméstica, está aqui em segredo de justiça. Se houver a concordância do Ministério Público e também do advogado de não identificar as partes. Não identifica.
Não identifique... Não identificar as partes, assim, evitar os termos, porventura, usados no processo. Não usarei. Então pronto, processo em mesa, senhor presidente. Então, Vossa Excelência tem a partir de agora 15 minutos. Excelentíssimo senhor desembargador Saraiva Sobrinho, excelentíssimo senhor desembargador Cláudio Santos, e aí eu quebro o protocolo, dizer que é um VAT da comunidade jurídica lá do nosso Siridó, né? Independentemente da assentada. O elogio não vincula a assentada. Digo isso até para primar pela imparcialidade do julgador. Deixei desembargador, doutora Procuradora de Justiça Naide Pinheiro, a quem eu tenho muito respeito, conheço ela, aliás, a conheço há anos, e deixei propositadamente, também sem vincular a assentada, e o falo em nome da OAB, saudar o desembargador Glauber Rego, que integra, juntamente com o desembargador Cláudio Santos, o 5º Constitucional. E o desembargador Glauber foi alçado este ano, em eleição passada, à vice-presidência do Tribunal de Justiça. Como eu não tinha visto ainda o desembargador Glauber Rego, eu estou fazendo essa saudação em nome da Ordem dos Advogados do Brasil. E faço a ressalva, não vincula ao julgamento, apenas uma observação e uma homenagem que entendo eu merecida. Aos meus pares da advocacia, eu saúdo na pessoa do jovem criminalista Bruno Saldanha, que muitos lustros ilustra a advocacia potiguar. Mas não poderia deixar de saudar a aguerrida advogada Patrícia, né? Eu a chamo na primeira pessoa, porque somos colegas. Ela, apesar de ter sido vencida na assentada, fez uma eficiente e proficiente sustentação oral. E vejam bem, desembargador Saraiva, hoje eu saí um pouco saudosista. E logo entrarei no processo. E me lembrei do provisionado Walter Costa Pinto, que talvez aqui muitos não conheçam, mas foi um provisionado lá do Rio de Janeiro, que inspirou gerações como Carlos Lacerda, que pouca gente sabe, mas Carlos Lacerda também foi advogado do Tribunal do Júri com Evandro Lins e Silva. E ele advogava para os anônimos. E, em nome de Walter Costa Pinto, eu dedico essa minha oratória a esse anônimo que, por convenção de todos nós aqui, não posso declinar o nome por conta do segredo que nos vincula, mas para dizer que o meu constituinte, condenado que foi nas achegas do artigo de ameaça, jungido à Lei Maria da Penha, entendo eu que o decreto condenatório proferido pelo juiz monocrático deve e pode ser reformado para um decreto absolutório. Por quê? Porque, veja bem, a autoria do fato aqui, a prova, ela está jungida às declarações da vítima e a uma declaração da mãe, que também não posso declinar o seu nome. Mas quando você vai para o portfólio processual, a própria mãe, que acompanhou todos os fatos, diz que não tem certeza que ele ameaçou. Diz que não tem certeza que, de fato, ele ameaçou, quis ameaçar sua filha. Portanto, aí eu me vinculo a um primado maior, que é o primado da presunção da inocência, do estado de não culpabilidade. Portanto, dentro desse diapasão, eu peço que seja reformada a sentença para que seja-lhe editado um decreto condenatório, aliás, absolutório em segunda instância, com base no princípio da insuficiência de provas. Mas para que a minha oração não caia no vazio, eu tive o cuidado de pensar aqui as declarações da mãe da vítima, que vem ser sua genitora.
que presenciou o fato ocorrido no dia 31 de agosto de 2018, que sua filha telefonou no dia seguinte, pedindo para que ela fosse buscar, uma vez que na noite anterior o acusado lhe havia ameaçado, que a vítima estava muito nervosa, dizendo que não queria mais ficar com o acusado, que não se recorda se o acusado ameaçou sua filha naquela ocasião. Porém, afirma se recordar da vítima haver-lhe contado que o acusado ameaçou seu filho, irmão de Jennifer, que ela, declarando, ficou com muita raiva na ocasião. Estava em sua casa quando escutou o barulho do acusado jogando pedra no seu mercadinho, que fica embaixo de sua casa, chutando o portão. Na ocasião, escutou o acusado ameaçando matar seu filho, que não escutou nenhuma ameaça direta do acusado para com a sua filha. Na verdade, o fato aqui, ele se divide, ele é recortado em dois fatos. Uma ligação telefônica e, no último fato, o acusado, porque queria ver seu filho, foi interpelado com agressões por seu cunhado. E isso, a mãe da vítima, ela presenciou. Mas, neste quadrante, não há nenhuma ameaça comprovadamente assacada contra a vítima. Então, para não delongar mais, eu peço a absolvição do acusado com base no princípio da insuficiência de prova. Mas tem mais. O recurso não se submete somente ao pedido de absolvição. Ele vai para a dosimetria da pena. O juiz de piso aplicou a pena conformada nos autos, não a substituiu por conta do impeditivo do artigo 44 do Código Penal, que diz que aquele delito que se deu com concurso de violência não pode ser substituído por pena restritiva de direito, mas quando você vai para o instituto da suspensão condicional da pena, não há impedimento nesse diapasão. Não há impedimento. É tanto que o parecerista, colega da doutora Naide, o igualmente respeitável doutor Carlos Sérgio, filho de Cleóbulo Cortez, deu um parecer dizendo que é cabível a suspensão condicional da pena. Mas eu digo mais, eu considero também que dentro do princípio da proporcionalidade é cabível a redução da pena ressarcitória por danos morais que foi orçada em R$1.000. Ora, e aí, esse rapaz é um operário. Nós da classe média e da classe média baixa, nós sofremos as agruras na pandemia. Eu mesmo, desembargador Cláudio Santos, no dia 18, que Vossas Excelências editaram aquela portaria para o recolhimento em casa, para que todos ficassem em casa, atendendo às autoridades de saúde, eu passei 2 dias e 2 noites achando que minha carreira tinha terminado. Porque eu já não sou mais um menino, eu sou um sexagenário. Naquela época eu tinha 58 anos. Então, todas essas neuras bateram. Aí eu pergunto, é crível um operário pagar R$1.000 de indenização, quando ele já paga 20% de pensão alimentícia ao seu filho e vem pagando regiamente? Uma coisa não vincula a outra, mas o Estado juiz não pode transformar o direito penal, e aí não vai nem um desdouro, nem aos desembargadores que aqui compõem a bancada e nem a doutora Naide. Mas o direito penal não pode ser transformado num dever ser de cumprir apenas pecuniário, pouco importando o valor. O valor ele tem que ser só pesado de acordo com a dignidade humana de quem vai pagar. Porque senão, o que é R$1.000 para um operário que conta muito, vai sobrecarregar ainda mais a sua economia interna. Por essa razão, eu peço, ousando discordar do parecer do Dr. Carlos Sérgio, que o relator também reduza
para meio salário mínimo ou para o quadrante que o relator entender ser cabível. Agora, o que não pode é impor um pagamento a um operário a uma pena ressarcitória muito maior do que sua capacidade econômica. Então, com base nessas achegas, em primeiro lugar, dizer que, por que eu falei em Walter Costa Pinto? Porque Walter Costa Pinto, ou Costa Pinto, tão amado pelo povo fluminense, ele já no início do século, doutor Glauber, ele observava essas penas, porque as multas já existiam no direito penal daquela época. E ele, muito numa assentada num dos órgãos judicantes do Rio de Janeiro, ele disse, não sei se foi o relator, o revisor, disse, mas o senhor luta tanto pelos afortunados, né? Acho que foi num esclarecimento de fato. Acho que lá o julgador da época disse, pois é, eu julgo pelos afortunados, eu defendo os desafortunados, porque os desafortunados sequer sabem falar. Porque os desafortunados naquela época sequer ousam passar pelo pedestal de uma corte de justiça, com medo. Então, é com base na falta de medo, de forma desassombrada, eu imito este potiguar, imita Walter Costa Pinto, para que a gente se encoraje cada vez mais a defender os desafortunados. Eu digo muitas vezes eu me sinto muito mais legitimado quando eu subo à tribuna para defender um desafortunado do que um afortunado da sorte. Não que o afortunado da sorte não tenha direito, porque o desafortunado ele já é criado no medo até de se defender. Então, com base nessas achegas, eu sei que exagerei na dose, mas a minha dose, já que eu fui chamado de decano, e muito me honra, pelo menos nesta assentada, por doutor Glauber Rego, aqui aos cumprimentos sociais, é com base nesse desassombro que eu vou em frente, seguindo as pegadas de Evandro Lins e Silva, seguindo as pegadas de Sobral Pinto e de Costa Pinto, lá do Rio de Janeiro. E peço, em nome desse desafortunado, não vinculando ao fato, porque também não sou de fazer melodrama nas minhas orações, mas peço, no quadrante, a absolvição por insuficiência de prova. No outro quadrante, a aplicação da suspensão condicional da pena. E com base no princípio da dignidade humana do próprio agente que poderá cumprir a pena, a redução da pena ressarcitória para um quadrante plausível ao seu cumprimento. E assim eu professo a minha fé na justiça, independente dos resultados, porque a tribuna da defesa, ela sempre estará apta a receber aqueles advogados corajosos, desassombrados, que veem o exercício da defesa como um primado maior do exercício do Estado Democrático de Direito. A Justiça do Rio Grande do Norte, o meu apreço, e peço aos pares de estar assentado o provimento com base nos 3 quadrantes aqui delineados. Bom dia a todos. Agradecemos a Vossa Excelência e devolvemos a palavra ao eminente relator, desembargador Glauber Rego. Obrigado, senhor presidente. Doutor Zé Maria sempre nos honra com o brilhantismo da sua oratória, sempre que ocupa aqui a tribuna. E o meu voto, senhor presidente, eu vou tentar resumir. Com relação à autoria e materialidade, eu não vejo razões para reformar a sentença condenatória. No entanto, eu estou dando o provimento parcial aqui ao apelo para reconhecer o direito do apelante ao SUSIS, a suspensão condicional aí da pena. E com relação ao pedido de abatimento aí do valor fixado na origem, eu não encontrei nos autos documentação suficiente para que possa aferir a impossibilidade de que o apelante venha aí a arcar com o valor que foi fixado na origem. Então, em resumo, senhor presidente, eu conheço e dou provimento parcial ao apelo. Como voto do desembargador Cláudio Santos? Eu, de certa forma,
cumprimentando o doutor Zé Maria, siridoense da melhor cepa. Me inimo um pouco em divergir de Vossas Excelências, até porque não sou integrante desta Câmara de forma definitiva, de forma perene, mas eu acompanharia o absolutamente bem lançado voto do relator quanto ao SUSI, mas eu proporia, não divergindo, diminuir realmente para R$500, não pela absoluta presença de eventuais documentos que possam comprovar as dificuldades, a carência do recorrente, mas pela presunção de veracidade das palavras do advogado, que tem munus público, está em homenagem à sua bem lançada peroração, como sempre, diminui para R$500. A minha proposta seria, se houver um consenso quanto a essa proposta. Eu não estou divergindo, estou propondo essa diminuição. Senhor presidente, eu não vejo nenhuma dificuldade em acolher a sugestão do desembargador Cláudio Santos, que nos honra aqui com a sua presença, a sua assentada, e, como disse Sua Excelência, prestigiar aí o que disse a advocacia na sua defesa oral. Então, eu acolho a sugestão, tivemos aqui o consenso, não tenho nenhuma dificuldade em acolher e modificar o meu voto. Ampliando o provimento, que continua parcial, mas também reduzindo o valor aí para 50% daquilo que foi fixado na origem, né? No caso, R$500. Eu também acompanho Vossa Excelência, inclusive então já faço a correção aqui no voto agora. Inclusive a oportuna sugestão do desembargador Cláudio Santos. Ao doutor Zé Maria, nosso agradecimento. Desembargador Saraiva, eu saio daqui emocionado, não pelo resultado, mas pelo respeito que eu granjeei nos meus 34, 35 anos de carreira. Tinha medo de subir à tribuna. Hoje eu posso revelar aqui só um minuto, porque a emoção ela tem que ser extravasada. 21 de dezembro de 1990, desembargador Cláudio Santos. Era presidente do desembargador Deusdedito Maia. Eu não sabia nem como era uma tribuna. Era o meu primeiro habeas corpus. E hoje eu posso revelar porque não vai lhe restar nenhuma sanção administrativa. E eu comecei a falar e o desembargador Caio Alencar estava sentado aqui, a cabeceira da ponta, porque naquele tempo as apelações criminais eram só no pleno, não havia Câmara Criminal. E eu comecei a falar e com medo, querendo chorar, e ele fazia assim, ó, desembargador Cláudio, ele fazia assim: fale, não tenha medo. Fale, não tenha medo. E hoje eu sou esse advogado que, como todos vocês, como os iniciantes aqui, tremeram ao subir a tribuna. Então, as palavras do desembargador Cláudio Santos me deixaram emocionado. Não pelo resultado, mas sim pela minha viligeatura na advocacia do Rio Grande do Norte por 35 anos. E vou continuar nela. Um grande abraço, cordiais saudações. Cumprimentos renovados, Excelência. O próximo é o número 96 da pauta de minha relatoria, é o HC 0800-553-15-2022. Está inscrito para sustentar o doutor Bruno Costa Saldanha. Mas eu devo antecipar a Sua Excelência que a ordem foi parcialmente conhecida e concedida já à unanimidade da Corte. Vossa Excelência insiste em fazer a sustentação, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Primeiramente, bom dia. Vossa Excelência, não ocuparei o tempo da tribuna. Concedida a ordem, objetivo alcançado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Excelência. Eu queria, só aproveitar e cumprimentar o doutor Zé Maria e o doutor Bruno, inclusive, por trazerem a cada sessão as suas becas. Isso mostra um zelo muito grande, porque nem todas as vezes a gente tem beca disponível, e uma beca usada por várias pessoas talvez não seja muito bom, né? Eu me lembro que lá em Mossoró eu tive uma dificuldade no júri, hein?
Eu tive uma dificuldade no júri que o advogado reclamou do mau cheiro da beca. Aí, entendeu? Então, cada um trazendo a sua. E que tinha certa razão. Então, que esse exemplo de Vossa Excelência sirva para todos os advogados. Você não anda com paletó, uma becazinha, sua beca ali cheirosinha, bonitinha, não é? É. Senão vai tirar até, senão fica naftalina. Pois não. Parabéns a Vossa Excelência, que sirva de exemplo aos demais colegas. Pois não, Excelência. Ao par da consideração que Vossa Excelência faz, eu tenho visto trajes inadequados, principalmente através dos julgamentos virtuais e mais ainda na primeira instância, nas audiências dos juízes. Eu acho que tem que manter uma certa, como dizia o ministro Marco Aurélio, né? Manter uma certa formalidade, principalmente por parte das mulheres que não podem colocar paletó, mas eu acho que paletó, uma gravata, até um blazer no virtual, é interessante para manter essa tradição, essa questão, como nós somos obrigados a usar paletó, gravata e toga. Até no dia a dia o CNJ exige da gente, de nós magistrados, né? Tem uma resolução a respeito disso, né? Para que o advogado não venha de bermudas e camiseta, ou o juiz não venha de trabalhar de bermudas e camisetas, como já acontece por aí. Então a questão está normatizada quanto a nós. Como eu coloquei ontem, relativamente aos funcionários dos gabinetes, que deveriam padronizar a situação, para não ficar um totalmente virtual e o outro teletrabalho e o outro presencial. Acho que também essa questão poderia ser oportunamente normatizada pelo tribunal, quanto aos seus serviços jurisdicionais. Advogado Cláudio, a nossa Câmara tem inclusive exigido, não sei se Vossa Excelência observou hoje, a advogada abriu as tentativas chamando para vocês, né? E no segundo momento, graças a Deus, ela corrigiu. Então, eu fiz questão de registrar, senão fica vezeiro, né? E realmente nós temos cobrado que o advogado, de última hora, eu não coloquei ele para sustentar, se não colocasse o paletó a gravata. É digno, né? Ok, bom, então não havendo mais nenhuma pedido de sustentação, vamos fazer o julgamento em bloco. Da minha relatoria, os votos foram expostos a Vossa Excelência, não há nenhum pedido de parecer oral, né, Daniel? Então, consulto o desembargador Glauber como vota nas minhas propostas já constantes da pauta. Nenhuma divergência, presidente. Pois não, desembargador Cláudio Santos, como vota? Também, eu não sei se for verificar agora, porque não me houve tempo suficiente, e se há algum processo que ainda precisa votar, tem algum, sabe dizer. Eu vou verificar, fazer um. Mas, a princípio, os que estão votados não há. Pois não, O desembargador Cláudio tem nos habeas corpus aí, inclusive. Agora, mas esses habeas corpus que chegaram agora. Deixa no segundo momento. Pois não, presidente. Pois não, então, só fechando os meus. Não, mas também tem um habeas corpus da relatoria de Vossa Excelência, que é o 112, que estava sem o meu voto e sem o voto do desembargador Cláudio. O primeiro também, desembargador Cláudio, deu uma checagem. O 01 e o 112, é isso? Deixa eu dar uma olhada no 01. Eu acho que o assento apenas não lançou, ou não atualizou. Inclusive embargo e declaração, não é isso? Pronto, lancei no primeiro e também no 112. Perfeito. 113 também, desembargador. 113 estava registrado aqui. Para mim não aparece. Eu acho que na hora que atualizar. 113, atualizei aqui. Pronto. Pronto, ok. Então, todos da minha relatoria votados conforme proposta apresentada. Da relatoria do desembargador Glauber Rego. Vossa Excelência tem a palavra, Excelência. Tem algum pedido de parecer? Não tem pedido de parecer, mas tem 4 habeas corpus aí que foram lançados um pouco antes da sessão, que é o 114, o 115. Excelência, Opa. pela ordem foram me passados 4 Opa, processos desculpa. com pedido de parecer. Não sei Porque se
Não, então... Se foram Vossa Excelência retirados, tem... Vossa Excelência... Não, foi não. Estão em mesa, desculpe, é porque eu não havia identificado aqui. Vossa Excelência tem a palavra. só tem um deles que eu não sei eu sei o número do processo, mas eu não sei o númerozinho aqui de ordem. Que eu terminei. Deixa eu localizar aqui. Um é o 42, o outro é o 48, aí o outro é a apelação 0800-354-62-2021. E foi me entregue outro agora, um habeas corpus, que eu acabei de pesquisar também, que é o 0800-575. Exatamente, doutora Nádia. É o 42, o 48, 55 e o habeas corpus, que é o prejudicado, né? Isso. É. Que é o número qual? Que aqui na pauta está sem o número aí. Mas o número do HC qual é, doutora Nádia? É o 0800-575-73. 73-575. É o 116. Certo. Pois não, se Vossa Excelência pode fazer em conjunto Tá aí. certo. Excelência, quanto ao 48, aliás, quanto ao 42, que é o primeiro, Vossa Excelência suscita duas preliminares, né? A de justiça gratuita, né, que de fato é uma matéria afeta o juízo da execução e por isso não deve ser conhecida. E uma outra preliminar de inovação recursal, que é bem, eu acho que é um caso limítrofe, Excelência. Por quê? A Defensoria, né, nas suas razões, sustenta que pelo fato é um caso de posse de arma, e sustenta que pelo fato de a carabina, que foi a arma apreendida, ter sido apreendida desmuniciada, não haveria ofensividade na conduta, né? E não havendo ofensividade, a conduta seria atípica. A defesa, junto à sua peça, julgados de 2010 e 2011. De fato, essa tese da tipicidade, dizendo que o crime era impossível, a defesa em nenhum momento suscitou no processo. Verdade. Mas a defesa sustentou, buscou a absolvição. Né? De fato, não falou que era crime impossível pelo fato de estar desmuniciada. Mas o fato, ele foi explicitado no processo, assim, de forma muito patente. A própria denúncia, ela traz de forma expressa. A arma foi encontrada desmuniciada. A arma foi remetida para laudo, né, que constatou, né, a lesividade, potencial lesivo e tal. Então, assim, ela foi de forma muito explícita. O fato em si, ele tá posto nos autos, ele não traz um fato novo. Embora ele somente em recurso de apelação, ele pede a absolvição, que ele já pedia a absolvição, mas ele pede a absolvição fundada nesse aspecto, né? Acho interessante a tese da inovação recursal, mas, assim, todos os julgados que eu encontrei foram mais, assim, em recursos desmembrados de outros, como, por exemplo, um agravo regimental a partir de um recurso especial. Então, no recurso especial no recurso especial ele não arguiu aquela tese, e quando chega no agravo regimental, ele sustenta uma tese nova que não foi desenvolvida no recurso primário, né? No recurso primário. Sei que tem alguns precedentes aqui dessa corte, mas, assim, em relação a teses de participação de menor de menor importância, né? Mas, assim, nesse caso especificamente, como ele já buscava absolvição, só que sob outra perspectiva, e ele a defesa continua buscando a absolvição, e o fato em si já estava exposto nos autos,
Acho que nesse caso especificamente, considerando o efeito devolutivo em profundidade que é dado nas apelações, acho que deveria ser conhecido e aí sim desprovido, conforme o colega procurador já opinou nos autos, inclusive porque a jurisprudência que a defesa junta, né, é bem ultrapassada de 2010. Hoje os tribunais superiores eles são, né, são uníssonos já no sentido de que o fato de a arma estar desmuniciada não impede a configuração do delito, né? Então eu prefiro nesse ponto opinar pelo conhecimento e pelo desprovimento. Então, nesse sentido, seria o 42. Eu vou acolher a sugestão de Vossa Excelência, doutora Naide, e vou retirar essa preliminar, que no próprio voto, essa alegação de crime impossível, como destacou Vossa Excelência, não tem nenhuma relevância conforme os entendimentos já afirmados aqui na Câmara Criminal e vastamente no STJ e no próprio Supremo Tribunal Federal. Então eu retiro essa segunda preliminar, mantenho a primeira, que tem a anuência do Ministério Público, não é isso? Isso, Excelência. E no meu voto, desembargador Saraiva, eu vou acrescentar tão somente um parágrafo dizendo que a alegação de crime impossível por conta da arma encontrar-se desmuniciada não tem nenhuma relevância, conforme entendimentos já afirmados aqui na própria Câmara Criminal e também nas Cortes Superiores, senhor presidente. Então eu mantenho a primeira preliminar e, em harmonia com o parecer da primeira Procuradoria de Justiça, eu dou provimento parcial tão somente para fazer aí a redução da pena por questões da dosimetria. Pois não, excelência. Com o voto do vereador Cláudio Santos. Acompanho o relator. Também acompanho. Vossa Excelência continua, a procuradora... Tenho 48. 48. E aí, doutora Naide, o 55 não mesa, viu? Porque tem a questão do revisor. Tá certo. Bom dia. Excelência, no 55 a gente tem Não, 55 não mesa. no 48. No 48 a gente tem uma prescrição. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, a gente tem um lapso superior a 3 anos, operando-se assim a prescrição intercorrente, motivo pelo qual opina o Ministério Público pela declaração da extinção da punibilidade do réu. Perfeito. Então, ratifico o meu voto. Desembargador Cláudio, como vota? Também, então, a proclamação nos termos do voto do relator, mas ainda tem outro, não é isso, Excelência? Sim, Excelência. No 116, o impetrante busca que o paciente seja posto no regime semiaberto. Consta dos autos, entretanto, que o apenado já foi posto em tal regime em dezembro de 2022, motivo pelo qual houve a perda do interesse processual, devendo, então, o habeas corpus ser julgado prejudicado. Desembargador Glauber. Ratifico o meu voto, senhor presidente, e a harmonia agora com o parecer ministerial. Desembargador Cláudio. 116. Isso. Acompanho. Também no mesmo sentido, proclamação nos termos do voto do relator. Alguma outra, Excelência? Não tem mais Pronto. necessidade do parecer do Ministério Público. Restou ainda a ser votado aqui os 115, 117 e 118. 115 ao 118. São HCs que o Vossa Excelência liberou recentemente. Exatamente. O desembargador Cláudio tem os 115. Eu já vou... Não, 115 é embargo, né? Exatamente. Que eu estou rejeitando. E eu estou acompanhando Vossa Excelência, com a devida permissão do desembargador Cláudio Santos em antecipar. Ilumina mais ainda a minha. Vossa Excelência sempre gentil. Muito obrigado. Essa era doença. O 117. Acompanho o relator. O 117, desembargador Cláudio, deixa-me ver aqui. Pronto, a proclamação unânime em termos do voto do relator. Nos demais eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Cláudio. Eu estou denegando. Aqui tem um deles que tem uma matéria interessante, que é a questão da
Deixa eu ver se é esse. Exatamente, é esse 117, desembargador Cláudio. Eu fiz questão de trazer, Vossa Excelência, que gosto do debate. O Ministério Público pede a fixação de cautelar diversa da prisão. E o magistrado, ele vai além e fixa a prisão. E aí tem entendimentos no sentido de que não poderia ocorrer o decreto, considerando que o Ministério Público pediu tão somente a fixação de cautelares diversas. Mas há também divergências dentro do próprio STJ, e eu faço referência aí no meu voto, dizendo que, uma vez requerida a cautelar, a definição de qual delas deve ser aplicada fica a cargo do magistrado. E é neste sentido o meu voto. Eu estou conhecendo e denegando a ordem, considerando lícita a ordem de prisão. Cláudio Santos. É bem interessante, Amado. Pois não, excelência. Aguarde. Eu estou acompanhando o relator, senhor presidente, objetivamente. Excelência, eu também acompanho e proclamo a unanimidade nos termos do voto do relator. E por fim é o 118, senhor presidente. Tem uma reiteração delitiva aqui. Já foi por 3 vezes preso por embriaguez ao volante. E nesta última agora eu estou aqui conhecendo, e que é questionado, eu estou conhecendo e denegando a ordem da comarca de Alexandria. Pois não, excelência. Desembargador Cláudio Santos. Prefeito, tem notícia de que foi feito algum exame ou era embriaguez evidente, aparente? Baseado em testemunho. Vamos ver aqui a decisão aqui do magistrado de origem. Só um minuto. Tomaram conhecimento de que o flagrante ato já foi preso mais de uma vez ao dirigir embriagado e que estava proibido de dirigir por força da medida cautelar deferida nos autos de número tal. Ademais, ao ser submetido ao teste de alcoolemia, foi constatado que o autuado estava sob a influência do álcool, tendo em vista que o resultado no teste foi de 0,52 mg por litro, o qual foi preso em flagrante. Então, ele, além de descumprir uma cautelar, que ele não podia mais dirigir porque já tinha sido preso anteriormente por embriaguez ao volante, foi colocado em liberdade com essa fixação da cautelar diversa. Aí foi. Também acompanho. Esgotou aí. E proclamo nos termos do voto do relator. Apenas da minha relatoria tinha passado desapercebido 93, desembargador Glauber. Nova votação. Foi um que a doutora Nádia sugeriu a discussão, muito oportuna, e eu revi o exame do voto. 93. No furto privilegiado. Inclusive, como já agradeci, renovo o agradecimento à Sua Excelência, que isso é muito importante. Nós estamos aqui na busca da justiça, o desiderato é só isso, não tem nenhum outro de qualquer pretensão pessoal. Considerando tudo aquilo que foi dito pelo Ministério Público na sessão anterior. Mas nesse parece que vamos ter a divergência aí do desembargador Cláudio. Desembargador Cláudio Santos com a palavra. Excelência, eu acho que mantendo a origem, não. Acho que o desembargador dá o privilegiado. Dá o privilegiado, né? Exatamente, doutora Nádia. Obrigado. Acolhendo o parecer, acho que foi da 3ª Procuradoria. Aí foi dela, foi da própria. Eu acho que não voto aqui, viu, Daniel? O do Cláudio já acompanhou, está constando aí, excelência. Pois não, então proclamação à unanimidade. Por último, Cadê Cláudio Santos?
que foram sucessivos furtos. Obrigado, Excelência. Algum deixou de ser votado. Os que não foram chamados é porque a relatoria é do doutor... Sim, tem um do desembargador Cláudio Santos, é o 111. Viu o HC 111 da relatoria do desembargador Cláudio Santos. Excelência, está em mesa, Excelência? Está concedendo a ordem, não é isso? Centenário, trancamento. 111. Estou concedendo exatamente aquela questão da munição só. Pois não, Excelência. Estou trazendo aqui a... Vossa Excelência tem só que mudar porque está aqui como ordem denegada. Aí o voto de Vossa Excelência está concedendo. É isso? Na movimentação. Na movimentação. Ó, lá em cima, pode olhar lá em cima. No voto. Aqui, ó, desembargador. Aí tem que mudar aí no sistema. Aqui, ó. Sim, só é Essa é a interessante. movimentação processual. A movimentação. Quando o processo retorna para o gabinete nacional. E eu acompanho o relator. Pronto. Isso é porque a minuta era denegando e o desembargador Cláudio voltou e eu aqui estou acompanhando Sua Excelência e o relator. Eu também, unanimidade, pela concessão da ordem. Bom, não havendo mais nenhum processo em mesa. Importante porque senão vai sair do... Não era há o compromisso aqui da assessoria de modificar esse texto, como lançado inicialmente, então que Vossa Excelência tem razão. Pois não, Excelência. Então, não havendo mais nenhum processo em mesa, não é? Os demais serão adiados em razão da vinculação do doutor Ricardo Tinoco. Só relembrando que a próxima sessão da Câmara só ocorrerá no dia 2 de março, no mesmo horário. Desembargador Presidente, Ok. temos 2 registros a fazer, Vossa Excelência, aí tem... Sim, é a última, né? Então, sim, muito obrigado pela lembrança. Realmente agradecemos ao doutor Cláudio Santos pela presteja, somada à eficiência do trabalho de Vossa Excelência. Sempre marca quando aqui comparece, às vezes provocando estudos que a gente, no dia a dia, acha que é rotina e não é. Vossa Excelência tem essa grande virtude. Obrigado. Viu? Pela generosidade das palavras, eu acho que a nossa amizade pessoal, o respeito mútuo, provocam esse tipo de locução de Vossa Excelência. Muito obrigado. E também a doutora Nades, né, que vai nos deixar por mais esse período. Já conversava com ela aqui informalmente, quem virá é o doutor Anísio Marinho. Então, a Sua Excelência, nosso agradecimento. Igualmente pela presteja, pela atenção, pela vigilância, acima de tudo, não passa nada. Isso é muito importante, que é um dos papéis do Ministério Público, aquela Com vigilância, certeza. aquela presença permanente junto à corte onde atua. Muito obrigado, Excelência. Eu que agradeço, Excelência. Um ótimo dia a todos, bom trabalho, ótimo mês aí, ótimo carnaval que vai ser longo, né, desembargador Cláudio? Para a Câmara Criminal. Senhor Presidente, Vossa Excelência permitir também Pois não. dizer da satisfação que tive em compartilhar a bancada aqui no órgão fracionário, já que temos sempre compartilhado no pleno, do desembargador Cláudio Santos, né? Temos as nossas divergências, mas sempre respeitosos, e dizer que aqui na Câmara Criminal ele será sempre bem-vindo. E já que ele disse, não sei se foi brincando, mas que se quiser fazer uma permuta aí com o desembargador Gilson, será bem-vindo, em definitivo. Doutora Naide, minha saudação, meu abraço e até breve, se Deus quiser. Isso é uma provocação, doutor. Eu já falei algumas vezes, agora depois da sessão, formalmente, e continuo achando que a gente tem que aumentar o número de desembargadores com mais 2 sessões, com mais 2 câmaras cíveis, porque terça-feira nós temos 629 processos. Não é só o julgamento dos processos, mas é despachar com o assessor diuturnamente, é despachar com o advogado. Eu recebi segunda-feira 12 advogados de manhã. Não é só isso o tempo, é também o desgaste emocional, o desgaste mental, porque nós todos temos muitas responsabilidades, né, com questões importantes, pungentes,
não é só questões econômico-financeiras, mas principalmente direito de família que me requer uma atenção especial, entre outras tantas. É muita coisa, é muita coisa. E eu acho que, por exemplo, o Tribunal Regional Federal, que agora tem 24 integrantes, tem um volume bom de processos, mas muito longe do nosso e muito longe ainda pela diversidade e complexidade, que lá 90% dos processos são execução fiscal e INSS. Muito repetitivo e que não tem tese, não tem muita tese, até são... E aqui só tem uma câmara. Pois é. Agora, realmente, as câmaras cíveis, nós temos aí 72 pedidos de sustentação oral. Você multiplica por 15 minutos, vai dar aí quase 20 horas de sustentação oral. Não tem como mais atender. Então, eu vou colocar novamente essa questão proximamente, porque não tem como a gente aguentar, não. É 24 horas no ar. Pelo tal do WhatsApp agora é só gravação. E a gente tem que, enfim, tem que atender e resolver. Fora as liminares todo dia são 4, 5, 6, como a liminar de habeas corpus, só que é um volume estúpido, né? Estúpido. E aí, nós teríamos o prazer de receber colegas não só do Ministério Público, como também da advocacia, né, com mais de 20, seria mais 20 seria uma vaga, mais 21 seriam mais 2 vagas. Né? Além dos magistrados aí que merecem estar aqui no tribunal, o próprio doutor Ricardo, eu tenho dito isso, juiz altamente preparado intelectualmente e em todos os aspectos, está aqui passando 2 anos aqui agora na Câmara Criminal, né? Enfim, eu acho que nós temos que nos debruçar sobre essa questão. Pois não, excelente. Futuro próximo. Já está fora da sessão, né? Não, continua ainda. Ainda? Ainda. Então ficou registrado. Pois não. Então eu agradeço realmente essa preocupação de Vossa Excelência, tem muita pertinência. Precisa que o tribunal se debruce e estude o todo. No demais, renovo os agradecimentos a todos os presentes e agora sim, declaro encerrada a sessão.